Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a essa casa de paz, de amor e caridade. É sempre um prazer e uma alegria muito grande estar aqui recebendo cada um de vocês. Queremos também aqui cumprimentar os nossos queridos amigos internautas que estão nos assistindo neste momento, né, Kelly? E que esse estudo, nosso estudo tem chegado aí aos mais longínquos rincões aqui, não só do nosso país, mas também de fora do Brasil. Nós temos com muitos amigos brasileiros que estão fora aqui, em outros países, e que têm acompanhado os nossos estudos e as nossas palestras. Conforme foi colocado, vocês podem aí também levantar as suas mãos, os nossos voluntários estão nas laterais para levar papel e caneta para vocês, para que vocês possam fazer aí as suas perguntas, e o tema é livre. Nós temos já vários aqui que já nos chegaram aqui e nós vamos tentar respondê-las a todos aqui. Se algum ficar para trás, ficará para uma próxima oportunidade, tá certo? Bom, e a primeira pergunta que nos chega aqui é a seguinte. A pessoa fala assim, perdi a minha mãe há não muito tempo. Tenho muitas saudades dela, choro muito e fico chamando por ela. Fico questionando a Deus, por que levou ela agora? Poderia ter deixado ficar mais. Me falaram aqui nesta casa que não posso ficar chamando ela e chorando desse jeito, pois isso prejudica ela. Como assim? Não consigo aqui uma carta dela, igual que o Chico Xavier fazia? Olha, meu querido ou minha querida, eu gostaria de começar por essa primeira palavra que você colocou aqui, perdi a minha mãe. Na verdade, a gente não perde ninguém, a gente não perde as pessoas. Nós nos separamos das pessoas temporariamente, momentaneamente. Dia chegará em que todos nós vamos nos reencontrar no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Não tenho a menor dúvida disso, meus queridos. Daqui a um tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, nós vamos voltar a reencontrar assim os nossos entes queridos. Não só quando a gente desencarnar, mas inclusive também a gente reencontra, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas aí ela fala assim, ou ele, né, fala, por que levou ela agora? E a gente às vezes fica resignado com relação a isso. Olha, todos nós, meus queridos, temos um tempo de vida útil aqui no plano físico. Retirando aquelas exceções em que você antecipa a sua morte através de um suicídio, por exemplo, ou quando você danifica o seu corpo físico através de ações, aí, através dos vícios, por exemplo, quando você leva uma vida rotineira, uma vida normal, vamos chamar assim, então você tem um tempo, assim, todos nós temos um tempo de vida útil, dia chegará do nosso desencarne. Esse dia que chegou aqui da sua mãe, foi porque já estava na hora dela, não tenha dúvida disso. Todos nós temos sim esse tempo de vida útil aqui, então ela já cumpriu a sua tarefa, e aí retorna, olha você vê, ela não vai, ela retorna, porque ela veio de lá, nós viemos de lá, do plano espiritual, então nós vamos retornar a nossa pátria espiritual. E a pessoa ainda continua perguntando aqui, né, que orientaram que não deve ficar chamando ela, nem chorando por ela. Isso é fato, meus queridos, olha só. Aí as pessoas falam assim, mas Sérgio, mas eu tenho muita saudade da minha mãe, eu tenho muita saudade do meu pai, do meu filho. Olha só, e eu não posso então ter saudade? É claro que pode. Gente, dia 2 de abril agora, Kelly, minha mãe vai fazer 1 ano que ela desencarnou, dia 2 de abril. Foi velada aqui nesta casa, neste salão que nós nos encontramos aqui. Uma bênção. Eu tenho saudade dela? É claro que eu tenho saudade da minha mãe, é óbvio que eu tenho saudade da mãe. Por que eu tenho saudade dela? Porque saudades, porque nós sempre vamos ter saudades. Saudade é o amor que fica. Eu espero que quando eu desencarnar, viu, Arnoldo, as pessoas tenham saudade de mim. Já pensou ser desencarnado lá no caixão? Nossa, graças a Deus, que já foi tarde. Deus me livre. Eu já fui em velório assim. É triste. A pessoa, graças a Deus, já morreu. Não aguentava mais, né? Já pensou que tristeza? A gente tem que deixar saudade mesmo. Mas saudade é uma coisa. E resignação é outra coisa. Então, saudade é você lembrar daquele seu ente querido, lembrar da sua mãe, do seu pai, do seu filho, enfim, do seu ente, né? Do seu parente, do seu amigo, mas lembrando daqueles momentos maravilhosos que passaram juntos. E aí, eu tenho saudade da minha mãe, tem dia que aperta mais, aí eu vou, elevo os pensamentos a ela, faço uma prece,
Oi, mãe, ó, fica bem aí, que eu estou ótimo do lado de cá. Dia chegará que nós vamos nos reencontrar. Continua firme aí, trabalha bastante daí, estuda bastante daí também. Porque não muda nada, gente. É importante nós ressaltarmos isso aqui. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Simplesmente esse corpo vai virar comidinha de microbinho, vai ser enterrado, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus parentes. E eu serei então atraído. Olha só, eu não vou não, eu sou atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Isso de acordo com o que você viveu aqui no plano físico. Aí você vai estar em alguns lugares no plano espiritual de acordo com a sua afinidade, de acordo com o seu peso espiritual, vamos chamar assim também, tá certo? Então, meus queridos, nós precisamos de entender aqui, e a gente fica chamando, né? Ai, vem para cá, onde só está? Ai, que saudade, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu estou cheio de problema. E aí o seu ente querido está cheio de problema lá também, que você não sabe como é que ele está, ué. E se ele estiver ainda num estado de perturbação muito grande? Aí você vai deixar ele mais perturbado ainda, porque na ânsia dele querer te ajudar, ele vem, porque ele é atraído. Pensamento é matéria, meus queridos, pensamento é tudo. Quando você começa a pensar naquela pessoa desencarnada, você atrai ela, entendeu? É onde às vezes gera um processo obsessivo, porque as pessoas acham que obsessão é só de espírito desencarnado para nós encarnados, né? Não. Isso é o que normalmente as pessoas entendem. Então tem obsessão de espírito para o encarnado, tem obsessão de desencarnado para desencarnado, espírito para espírito, tem obsessão de encarnado para encarnado, um encarnado obsediando o outro, e tem obsessão de encarnado para um espírito desencarnado. Você pode obsediar um espírito, você enquanto encarnado, e nesses casos aqui, não por má fé, né, não por ódio, nem por vingança, mas pela irresignação da morte daquela pessoa. E você começa a chamar ela, ai, me ajuda, me ajuda. E aí o espírito vem, e fica perto de você, perturbadíssimo, sofrendo, e aí, ao invés de te ajudar, te prejudica mais ainda. Aí seus negócios estão ruins para você, fica pior ainda, porque gera aquela confusão mental, aquela situação toda. Então, o que fazer na hora da saudade? Oração, prece, pedir a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que acolham ela ou ele, né, o seu ente querido, que te deem força e resignação para superar esse momento dessa despedida temporária, sabemos, não é? E a pessoa ainda pergunta aqui, não consigo aqui uma carta dela? Olha, Chico já falava que o telefone toca de lá para cá, né? Não é assim, eu vou lá no centro espírita, eu preciso de uma carta aí. Não é assim que funciona, né? Então tem todo um processo. Mas eu queria dar uma notícia para vocês aqui, meus queridos. Nós estamos com um grupo aqui que já está há quase um ano treinando e preparando, que é o projeto nosso aqui, um dos projetos, né? Dos inúmeros projetos que essa casa tem. É o projeto Amor que Consola. Daqui não muito tempo, nós vamos ter essa atividade nessa casa aqui, que é a psicografia de entes queridos. A gente já está recebendo muita. Uma vez por mês nós reunimos o grupo e aí a gente vai estar recebendo aqui, então, cartas para que a gente possa aqui ofertar também para as pessoas. Isso vai ser em breve, se Deus quiser. Tá certo? Espero ter respondido. Kelly. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. E é com muito prazer que estou aqui para a gente estudar mais um pouquinho, né? E tem algumas perguntas aqui bem interessantes, né? E em um determinado episódio, consegui acalmar a pessoa que estava totalmente alterada. Aí vem em parênteses assim, álcool. Olhei nos olhos da pessoa e no meu inconsciente eu falava: saiam daqui, obsessores. Saiam, fujam. E a pessoa acalmou. O que pode ter acontecido? Então, gente, essa pergunta assim, é um pouco até lógica a questão do álcool com obsessores, né? Mas ontem, a gente falando no curso do Tiago,
a gente falou exatamente disso, sobre essa questão do álcool, né, com o processo dos obsessores. Então, assim, não é uma coisa também de você estar na sua casa e abrir ali uma cerveja e, nesse mesmo instante, já aparecer 200 do seu lado. Só que a gente tem que ter noção do seguinte, na hora que eu abro uma cerveja ou qualquer bebida, né, que tenha o álcool ali, o que eu vou chamar para perto de mim são aqueles que também saboreiam daquilo ali. Eles é como se eles tomassem junto com a gente, né? Eles têm a mesma sensação. Às vezes na encarnação passada, né, eles gostavam do gosto, gostavam da sensação, né, que trazia o álcool, e eles conseguem sentir da mesma forma, né, de quando a pessoa faz o uso do álcool, né? Então, assim, não é uma coisa, não é um terror também que a gente tem que fazer quanto a isso, mas a gente ter essa noção que realmente pode acontecer, sim, né? E essa pessoa aqui achei até inteligente da parte dela, né? Porque ela viu a alteração que vem através do álcool, mas a gente sabe que atrás disso, aqueles obsessores ali que comprazem ali daquele mesmo sabor, daquela mesma atividade ali, né, estão ali acompanhando. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, assim, do seguinte, a pessoa, por exemplo, vamos supor, a pessoa não faz uso de álcool. Para eles não é muito interessante ficar ali instigando a pessoa que não faz o uso do álcool, porque realmente ela não gosta, e ela não vai fazer. Então, vamos falar assim, entre aspas, para os obsessores, aquilo ali é mais difícil. Então, eles vão para o lado mais fácil, a pessoa já gosta, né? Então, já vem aquele, porque o pensamento da gente é tudo, né, gente? Então, já vem aquele pensamento, né? À noite, eu vou fazer o uso. Então, às vezes, lá no trabalho, você já está pensando, hoje é sexta, né? Gente, nada contra quem faz o uso, tá? A gente está fazendo terror aqui, não, a gente só está explicando o que acontece. Então, aquilo ali, o seu cérebro, né, a sua energia já condicionou para aquilo. E nós somos como imãs. Como o Sérgio falou aqui, tanto a gente atrai os obsessores, os espíritos que estão perto da gente, não obsessores, quanto as pessoas também, que nós também somos espíritos. Então, é uma mistura. Né? É uma mistura de espíritos encarnados e desencarnados. Às vezes a gente confunde, né? Essa questão do obsessor. Então, um espírito encarnado pode ser obsessor de outro encarnado. Um encarnado pode ser obsessor de um que está desencarnado. Na mente da gente, às vezes é mais fácil a gente pensar que obsessor é um espírito desencarnado para um espírito encarnado, né? A ideia da gente, assim, da primeira vista, mais lógica é essa. Mas não acontece dessa forma. Nós todos aqui somos espíritos, em primeiro lugar. Temos esse corpo aqui, mas somos espíritos. Então, nós estamos meio que misturados, né? Então, obsessor aí vem daqui para lá, de lá para cá, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Então, ela foi esperta, porque realmente a gente não... são várias situações, né? Mas, assim, a gente não pode afirmar certo que realmente estava lá cheio de obsessores, mas pelo relato dela aqui, realmente parece mesmo que, né, que tinha uns irmãozinhos ali ajudando nessa parte. Porque quando ela foi firme e falou, não, saiam daqui, né, e às vezes acontece isso mesmo, eles deram uma trégua, né? E isso é muito interessante, sabe, gente, porque às vezes um médium, ele fica muito, quando ele não é preparado, quando ele não é estudado, ele fica muito vulnerável. Principalmente um médium, no uso, por exemplo, de bebidas, né, Sérgio? Sem estudo, né? Coitado, né? Coitado. Porque ali eles vão deitar e rolar, porque a pessoa não entende o que está acontecendo. Então, essa pessoa aqui, que relatou isso daqui, ela teve um entendimento. Na hora que ela viu, falou, não, é o álcool. Mas, além do álcool, tem mais alguma coisa. Tem gente ali aproveitando da situação. E ela conseguiu, né, chegar e ser firme. Ó, saiam daqui.
que não é o seu lugar, fujam, né? Ela usou que saiam, fujam. E ela conseguiu. Bacana, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente não tem essa maturidade, né? Mas então, assim, a gente tem em mente que isso realmente pode acontecer. A gente, às vezes, você não pode afirmar o certo. Ah, aconteceu sim, sim, sim. Tinha obsessor lá? Não sei. A gente não estava lá, né, Sérgio? Mas pelos relatos que acontece, né, é assim, 99% de realmente ser mesmo obsessores que estavam ali do lado dessa pessoa, né? Com permissão, eu queria até completar aqui ainda, agregar mais um pouquinho. Essa pergunta foi muito interessante. Eu digo para vocês, meus queridos, que, como eu disse, não muda absolutamente nada. Quando a gente desencarna, não muda nada. Então, aquela pessoa que, enquanto encarnada, gostava de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando a pessoa desencarna, ela continua com as mesmas vontades. Não muda nada. Não muda nada. Como essa pessoa, né, esse desencarnado, ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. O que ele faz? Ele vai se aproximar de quem usa, de quem bebe, de quem usa drogas, de quem fuma. E vai beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas. E vai induzir aquela pessoa que já tem uma queda ao vício e vai se satisfazer daquele suposto prazer. Eu digo isso para vocês, meus queridos, com muita propriedade, não só pelos estudos, mas pela parte prática também nas nossas reuniões mediúnicas. Eu converso com os espíritos praticamente todos os dias nessa casa aqui, igual eu estou conversando com vocês aqui agora. E tem espíritos de toda a natureza, e quando chegam esses espíritos dependentes, né, aqui do álcool, por exemplo, e tem espírito dessa natureza, só para vocês terem noção, que não sabe nem que morreu, ele nem sabe que desencarnou, ele está num estado de perturbação tão grande que ele acha que está vivo ali ainda entre os encarnados. Às vezes a pessoa chega aqui nesta casa em busca de auxílio para ela, para si mesma, ou então para um ente querido que está, por exemplo, numa dependência química ou do álcool ali. Aí a gente começa então o tratamento espiritual. Quando eu vou conversar com esses espíritos que estão ligados a essa pessoa, aí eu começo a conversar com eles. Ô, meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão? Você está prejudicando ele. Ele fala assim, que isso? Você ficou doido? Prejudicando ele. Ele é meu amigo. Ele é meu companheiro. Eu gosto dele. Ele gosta de mim. Aí eu falo com você, mas você assim, não está notando algo estranho? Porque você conversa com as pessoas, ninguém te responde, né? Eu falo assim, mas ninguém gosta de conversar comigo mesmo. Eu estou na sujeira, olha para você ver como é que eu estou tudo sujo, né? E ninguém gosta de conversar com gente tonto, né? Mas ele não importa, não. Ele é meu amigo. Eu chego perto dele, abraço ele. Aí ele está triste, eu falo assim, vamos tomar uma? Aí nós bebe. Aí ele fica feliz, eu também fico alegre. Companheiro de golo. Ele não está ali para prejudicar aquela pessoa. Ele está ali usando. Agora, tem outros espíritos que sabem que já desencarnou também. Mas que se satisfazem daquela situação, né? É um sistema de vampirismo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Aqui, como a Kelly falou aqui, nós não estamos aqui para fazer nenhum terrorismo espiritual, mas é nossa obrigação aqui esclarecer a vocês, todos aqui que estão aqui, e aos nossos queridos amigos internautas. Se vocês pudessem ver durante um segundo, não vou colocar muito tempo, um segundo. Se vocês pudessem ver um segundo o que acontece nesses locais, nessa situação, no plano espiritual, o tipo de espírito que está ali ligado àquelas pessoas ali, no vício do álcool, do fumo, das drogas, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? Vocês iam sair voando de medo, porque são coisas terríveis, é terrível. A gente que trabalha na reunião mediúnica é uma coisa de louco. São entidades que já estão perdendo, inclusive, até a forma humana. Para vocês terem ideia de como é que é a situação. É terrível, é muito triste, muito triste. Mas ninguém é desamparado, como foi colocado aqui na pergunta. Ela foi intuída. Também tem os bons amigos espirituais, quando você está propenso ao bem, né, para poder receber toda a ajuda necessária. Bom, eu queria dar uma sugestão aqui também para aquela pessoa que fez a primeira pergunta, que o ente querido, né, que a mãe desencarnou. Tem uma palestra da minha autoria, que eu queria que vocês anotassem aí depois, chama-se Velório, na hora do adeus. Então, essa palestra eu retrato ali, de uma forma bem didática, para que a pessoa possa entender o que acontece na hora do velório,
que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, como que nós devemos nos comportar depois do enterro. Depois entra no site aí do centro aí, procura essa palestra. Se tiver difícil de achar, porque são milhares de palestras, digita aí no Google, Sérgio Bebiano palestra, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Aí tem essa, velório na hora do adeus. A gente trata dessa, entre aspas, perda de entes queridos, tá certo? Bom, a pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim, tem pouco tempo que estou vindo nesta casa. Vim a convite de uma amiga minha, que frequenta aqui. Vim com muito medo, confesso, mas agora vejo que aqui é um lugar de paz e amor, e fui muito bem recebida aqui. Mas vim aqui para pedir ajuda. Desde algum tempo que venho sentindo a presença de alguém perto de mim, e não tem ninguém. Eu sinto calafrios, meu braço e mão ficam dormentes, às vezes eu tenho enjoo, vejo alguns vultos. Minha amiga falou que eu sou médium, e eu não quero isso. Como fazer para não sentir nada disso? Preciso de ajuda. Olha, mediunidade, meus queridos, vamos tentar aqui esclarecer de uma certa forma aqui. Isso aqui daria dá um seminário, na verdade. Essa pergunta aqui dá um seminário. Nosso tempo é curto, vou tentar ser o mais breve possível. Tem que estudar. Nós temos que estudar e muito sobre mediunidade. E mediunidade não é doença. Importante nós ressaltar, mediunidade não é dom, mediunidade é um dom. Na verdade, mediunidade é uma coisa maravilhosa. Aí a pessoa fala assim, mas como é? Eu não quero sentir nada disso. Às vezes as pessoas chegam nessa casa aqui, que são médios, e falam assim, não, você tem que tirar esse trem de mim. Eu não quero ser médium, não. Deus que me livre e guarde. Nossa Senhora, minha vida era tão boa. Eu não passava, era bom, eu ia nas festas, aí eu não passava mal. Agora eu vou nos lugares, eu passo mal. Eu vou no hospital, eu passo mal. Eu vou no cemitério, eu passo mal. Eu vou no barzinho, eu passo mal. Eu chego perto de uma pessoa, eu passo mal. Assim, você tem que estudar mediunidade para que você possa compreender o que é mediunidade, o que é esse dom, e conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Porque mediunidade sem controle é o que nós chamamos de mediunidade deseducada ou médium deseducado, né? Isso vira um transtorno de fato na vida da pessoa. Mediunidade sem controle, meus queridos, é igualzinho um caminhão carregado descendo ladeira abaixo sem freio. Adivinha o que vai dar ali embaixo? É isso. Como aconteceu na pergunta aqui que foi respondida pela Kelly. A pessoa está lá, chapando, médium, fica totalmente perturbada, perde-se totalmente o controle, principalmente com a mediunidade ostensiva. Essa aqui é uma mediunidade, porque mediunidade, meus queridos, tem vários graus. Todos nós aqui, somos médiums, em maior ou menor grau. Aí tem mediunidade da psicofonia, que é aquela que você incorpora o espírito, tem mediunidade da audiência, da vidência, da psicografia. Então são vários tipos de médium. Tem uns que só sentem a presença, como a nossa irmã que coloca, eu estou sentindo a presença de alguém aqui, né? Eu sinto arrepios, eu vejo vultos, eu escuto. Então cada um num grau, tá certo? Então nós precisamos de educar a mediunidade, que muitas pessoas falam erroneamente, você tem que desenvolver sua mediunidade. Desenvolvimento, meus queridos, é o resto da eternidade. Nós estamos aqui para educar, nos educarmos. Então você tem que educar a mediunidade. Educação é através de quê? De estudo. Temos que estudar, estudar e estudar bastante. E esta casa aqui oferece inúmeros estudos aqui, principalmente sobre mediunidade. É muito importante, para que a pessoa possa entender o que está acontecendo consigo. E entender que quem manda no seu corpo é você. Quando a mediunidade é muito ostensiva, o espírito se aproxima e toma conta da pessoa. Se a pessoa não tem conhecimento, ela não consegue dominar a entidade. Então a entidade acaba dominando a pessoa e às vezes chega dando um processo de subjugação ou de possessão. E aí o espírito toma conta daquela pessoa, é onde vocês veem muitas vezes, igual a gente tinha aquele filme Exorcista, né? E tem outros tantos aí, tá certo? Mas é mais ou menos aquilo lá mesmo. Tirando o caso que a pessoa vira a cabeça assim, que não é assim, tá certo? Mas eu já fui, gente, em casas para poder ajudar as pessoas aqui, que eu cheguei na casa da pessoa, a pessoa extremamente católica, sabe, Kelly? Eu cheguei, né, era uma jovem, e a senhora lá, né, católica, eu estava desesperado. Eu cheguei na casa dessa pessoa, essa pessoa estava no teto, Eu cheguei e disse, cadê a mulher? Estava lá no teto. A cidade pegou ali, manipulando as energias, o ectoplasma, e levantou a pessoa da cama e colocou ela no teto lá. Né? É claro que a gente não vai nesse lugar sem se preparar. Eu primeiro vim na casa espírita,
como diz, ó, chama o exército aí, chama a turma para ir comigo, não vai sozinho não, né? Aí você chega na casa da pessoa, aí, né, os próprios amigos espirituais, aí vamos lá, ajudamos todas aquelas entidades, trazemos aquela aqui para o centro. Hoje a pessoa tem uma vida normal, tranquila. Mediunidade não é doença, eu volto a dizer, é dom. E aí a pessoa fala assim, Deus me livre, mas eu não quero isso aí não, senhor, meu filho, mas você pediu para vir médico, você ficou doido? Eu pedi? Não, você não pediu, você implorou. A pessoa implora para vir médico, aí cheguei, mas tem ainda trabalho demais, tem que ir no centro espírita, tem que estudar. Né? Mas a mediunidade, ela é um elástico, ela te puxa para você andar na linha. Você está saindo fora, vem cá, você não vai desperdiçar sua reencarnação, vamos andar aqui na linha. Então, na verdade, a mediunidade é uma grandiosíssima oportunidade que a pessoa tem nessa reencarnação de fazer a coisa certa, o que fez errado lá atrás, como todos nós aqui já fizemos. Por isso nós estamos aqui, tá certo? Boa noite. As pessoas com deficiência mental, ao desencarnar, são resgatadas como? Se eles não têm consciência, não têm o céu ou o inferno na mente, como foi fadado? Como fica essa mentalidade no resgate, após esse resgate? Essa pergunta é boa. Então, gente, vamos por partes, né? Essa questão aqui da deficiência mental, que vai estar ligado aqui com... Vai ser diferente, por exemplo, enquanto a pessoa está encarnada e depois que desencarnar. Porque aqui a gente está ligado à matéria e está ligado à parte neuronal, né? A gente está ligado ao cérebro. Então, não quer dizer que do lado de lá ela vai continuar com essa mesma deficiência mental. Porque cada um aqui de nós, a gente tem uma história, a gente tem uma missão, a gente tem uma expiação, uma prova para percorrer, né? E para viver. Então, não quer dizer que ela, tendo uma deficiência mental, ela vai chegar do outro lado sem saber de nada. Assim que o espírito se soltar da matéria, do lado de lá, não é que a pessoa vai ser outro espírito. Passou para o lado de lá e ficou bonzinho ou evoluiu. Não, não é isso. Mas ele vai se desprender. Ele vai se desprender dessa matéria aqui, ele vai se desprender dessa parte matéria mesmo que a gente tem, que é até a parte neuronal, que é a parte do cérebro que tá ligada a essa pessoa que tem essa deficiência mental, certo? Então, ela ainda fala aqui, ó, se eles não têm consciência, não têm o céu ou o inferno na mente, como foi fadado? Então, gente, na verdade, assim, a gente sabe que céu e inferno, né, como foi fadado, né, vou usar a palavra aqui que ela falou, para a gente, desde criança, eu acredito que vários de nós aqui, a gente acreditava nesse céu e inferno, que o céu está lá em cima, o inferno está aqui embaixo, lá em cima está bom, aqui está ruim, né, todo mundo tem essa visão, mas que não é uma visão real. Então, do outro lado, não tem nada a ver. Se a pessoa com deficiência mental, aí do lado de lá, para onde que ela vai? Ela vai para o inferno? Não tem nada a ver. Ela vai percorrer o caminho junto com aqueles espíritos, com aqueles desencarnados, às vezes até com parentes também, a gente não sabe, cada um tem a sua história. E ele vai viver um certo tempo ali do lado daqueles espíritos. Então, esse deficiente mental... ele pode, às vezes, até passar para o lado de lá e ter uma fase, assim, não precisar passar por uma fase tão complicada? Pode. A gente não sabe. Nós não sabemos qual que é o propósito dessa deficiência mental aqui, né? Então, qualquer um de nós, quando a gente, né, se desprender e ir para o outro lado, nós vamos, pela nossa sintonia, pela nossa energia, nós vamos... A gente não tem nossas panelinhas aqui? Por exemplo, numa sala de aula, não tem as panelinhas? Toda sala de aula não tem as panelinhas. Na academia, às vezes, a gente não tem as panelinhas da gente, são aqueles que se sintonizam com a gente, que a gente gosta, não tem? Então, do lado de lá não é muito diferente, não.
nós vamos estar perto daqueles espíritos que, às vezes, pensam mais ou menos igual, têm mais ou menos a sintonia parecida, né? Então, nós vamos fazer nossa panelinha do lado de lá. E entre esse céu, entre aspas, né, e esse inferno ali, são várias etapas de energia, de vibração, de espíritos. Não quer dizer, se eu for bonzinho, eu vou para lá, para o céu. Se eu for mal, eu já desço lá para o inferno. Tem várias etapas, né? A gente sabe que a gente estuda sobre umbral aqui, né? A gente sabe que ele existe sim, que é complicado. Tem um filme que mostra muito bem, que é o do André Luiz, vocês devem ter visto, né? Como que funciona o negócio lá, que não é bacana. Mas, independente de ter esse desequilíbrio, essa deficiência mental ou não, nós vamos, pela nossa sintonia, encontrar com aqueles lá que estão na mesma, mais ou menos na mesma sintonia nossa, né? Eu citei a questão do filme, mostra claramente isso, né? O André Luiz, ele teve que passar pelo umbral, e várias vezes a mãe dele foi lá para tentar resgatar, mas ela é sem sucesso, porque a vibração dele não era a mesma. Ela conseguia enxergá-lo, mas ele não conseguia vê-la, né? Ele não conseguia ver a mãe dele. Por várias vezes ela foi lá tentar ajudar, dar a mão para ele, mas a sintonia estava tão diferente, né? Porque ela já estava numa vibração mais bacana, mais superior, ele não conseguia vê-la. Então, quer dizer, ele teve que passar um tempo ali, naquele umbral ali, até um certo dia ele aceitar essa ajuda, e aí ele consegue ver a mãe, e a mãe consegue tirar ele ali daquele lugar, né? E tudo através da sintonia ali daqueles dois. Ela teve que esperar ele passar por aquilo, para ele ver, para ele entender certas coisas, para ele ver que ele não era tão assim, né? Porque ele era médico e tal, o ego lá em cima, né? Para poder encontrar com ela. Olha que bacana, gente, é muito bacana se a gente for pensar, né, Sérgio? É muito bacana a questão a organização do mundo espiritual, o que eles fazem para a gente, né? Quando a gente chega aqui, como é feito a questão dos filhos, né? Os espíritos que chegam para a gente aceita eles, né? A gente aceita a proposta, a gente aceita passar por várias coisas, a gente esquece mesmo, né? Porque faz parte. Mas é muito bacana a questão dessa organização, né? Então, do lado de lá, tem essa organização muito mais bem feita do que nós aqui, né? Nós somos meio avacalhados, né? Mas do lado de lá, não. Do lado de lá é tudo bem certinho para tudo funcionar como funciona, né? A gente que, às vezes, atrapalha o negócio, né? Chega aqui e atrapalha o negócio. Uma pergunta interessante que a pessoa fala assim: tenho passado muitas dificuldades na minha vida. Às vezes acho que cheguei no fundo do poço. Vem muito pensamento na minha cabeça de acabar com a minha vida. Tenho estudado muito aqui, sei das consequências. Mas não seria às vezes melhor acabar com tudo e recomeçar de novo? Pelo menos acabaria com o meu sofrimento nessa reencarnação. Olha, meus queridos, para você, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta, eu digo para você o seguinte: é fato que, às vezes, na nossa vida, a gente passa realmente por tribulações muito grandes. Às vezes achamos que estamos desamparados, que Deus esqueceu da gente, que Jesus não olha mais para a gente, que o nosso espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, tirou férias, deve ter ido para Miami, que não é possível, as coisas não dão certo para mim, né? Eu dou um passo para frente, só estou dando 10 para trás. E cadê meu espírito protetor? Diz que tem um espírito protetor, diz que tem um anjo da guarda, mas ele não quer que apareça, ele não quer que me ajuda. E a gente começa naquela situação terrível, né? Achando que estamos desamparados, que estamos ali realmente sem nenhuma ajuda. E às vezes acontece de achar que estamos realmente no fundo do poço, tá certo? Nossa, mas a minha vida tem muitas dificuldades. A minha vida é cheia de problemas, né? Eu acordo de manhã, nossa senhora, parece que eu estou indo para a guerra. É uma loucura. E aí, meus queridos, eu vou dizer para vocês, aqui, especialmente para você, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta. Nós não temos problemas. Nós não temos dificuldades. Aí, eu estou vendo o rostinho de vocês, ficou doido? Aí, como não tem problema?
Eu estou cheio de problema. Eu estou cheio de dificuldade. Não. Ninguém aqui tem problema. Ninguém aqui tem nenhuma dificuldade. Não temos. O que nós temos são desafios. Isso nós temos. Desafios a superar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. Nós não estamos sozinhos, meus queridos. E essas situações que normalmente chamamos de problemas e dificuldades, que são os desafios, são grandiosíssimas oportunidades de aprendizado e crescimento. E nós estamos passando por essas situações não por acaso, tudo tem um propósito. O importante é nós entendermos o porquê e tirarmos proveito dessa situação que estamos passando. Quem nos ensina isso é Emmanuel que fala, né? Se você está passando por grandes sofrimentos, mas se você não estiver aprendendo nada com isso, de que adiantou então? Sofrer por sofrer de nada valeu. Vai vir na próxima de novo para aprender. Então nós precisamos tirar proveito do sofrimento que estamos passando, daquelas situações que estamos passando. Tudo é aprendizado, a gente aprende com as coisas boas, a gente aprende com as coisas ruins. Aprendemos com os exemplos dos outros. Nós temos que tirar proveito de tudo isso. Mas vou dizer aqui para vocês e para você, meu amigo, minha amiga. Olha, para que abreviar essa situação através do suicídio, jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma oportunidade, será ali uma alternativa. De forma alguma. Nós não temos o direito, olha só, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Um dia a pessoa falou para mim assim, mas e o meu livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio? Sim, você tem. Mas o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele não é absoluto. Olha só, nós não temos direito de tirar a nossa vida, porque essa vida não nos pertence. Foi Deus que deu, só Ele que pode tirar, na hora que Ele achar por bem. Então nós não podemos abreviar essa situação. E vou dizer para vocês, meus queridos, a pessoa que comete um ato insano contra a sua própria vida, aqui, através do suicídio, ali, você não imagina o que é um sofrimento de um suicida no plano espiritual. É uma coisa inimaginável. Eu não tenho palavras aqui para expressar para vocês o que é um sofrimento de um suicida. Eu falo isso para você não só pelo conhecimento das obras, aqui nos estudos, mas pela parte prática, quando eu converso com esses irmãozinhos suicidas nas nossas reuniões mediúnicas, que chegam aqui em situações terríveis, e às vezes fica no plano espiritual sofrendo durante cada um com seu tempo. Às vezes pode ser séculos até de sofrimento, sentindo no corpo dele, perispiritual, como se estivesse cometendo aquele ato insano naquele mesmo momento, segundo após segundo. Se tivesse dado um tiro na cabeça, sentindo o estampido, ouvindo o estampido, o sangue escorrendo, dando um tiro a cada segundo, a corda enforcando o seu pescoço. E nós, enquanto orientadores de reunião mediúnica, nós temos que ser rápidos e ligeiros ali no atendimento, porque o médium sofre muito. Porque o espírito, ele não consegue respirar, e ele não consegue entender por que ele não morre. Porque você pensa, é possível, eu estou aqui enforcado e não morro. Mas sentindo a corda enforcando, a falta do ar. A água passando sobre o seu corpo e ele se afogando ali a cada segundo. A queda livre quando se atira de um penhasco ou de um edifício, enfim. É muito triste, meus queridos. O sofrimento no plano espiritual é inimaginável. Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês que se chama O País da Luz e o outro se chama Martírio de um Suicida. Antero de Quental foi um poeta português. E esse poeta, Antero de Quental, ele se suicidou em Portugal com 2 tiros no peito. Tem uma praça lá em Portugal com o nome dele. Depois de longo tempo de sofrimento no plano espiritual, quando ele teve condições, então, de se manifestar numa reunião mediúnica, e ele deu a seguinte frase. Ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, meus queridos. Os maiores martírios da terra
são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Imagina que agora vocês aqui, a pior coisa que possa acontecer na vida de uma pessoa, a pior tragédia desse mundo, é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não sei expressar para vocês o que seria sinônimo de um sofrimento de um suicida, eu não tenho palavras aqui. Eu sei que é muito triste. É muito triste. Então jamais será uma válvula de escape, jamais será uma porta de saída, jamais será uma alternativa. Nós estamos aqui para suportar, com resignação, todas as nossas provas e expiações, com fé e perseverança, tendo fé de que nós não estamos desamparados. O bicho está pegando? Corre na casa espírita, vamos fazer tratamento espiritual, vamos estudar, vamos correr atrás. Nós não estamos sozinhos. Jamais, Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores. Os nossos amigos espirituais estão sempre atentos às nossas necessidades. Em especial, o nosso amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor. Tem uma palestra que eu gostaria de sugerir a vocês, na verdade duas. São duas palestras também da minha autoria. Uma se chama Suicídio e Suas Consequências. Eu trato bastante desse tema. E a outra palestra chama-se Agradecimento. Depois assista essa palestra quando vocês puderem. Eu acredito que vai ajudar bastante, né, a entender essa questão do suicídio. E a palestra Agradecimento para nos dar força para superar aqui esses momentos que nós estamos passando, que, volto a dizer, não são dificuldades, não são problemas, são desafios que temos que superar. Boa noite. Como entender um acidente? Queda, do nada. Levando em conta a espiritualidade. Gente, levando em conta a espiritualidade, nada acontece por acaso. Né? Eu sempre falo isso aqui. Nada acontece por acaso. Então, às vezes, a gente acha que o acidente foi do nada. Né? Mas a gente não sabe da programação, porque, na verdade, todos nós temos o dia de ir embora. Concorda? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai retornar à casa do Pai. Mas existem várias formas da gente fazer isso, né? Então, existe essa forma que às vezes é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil de aceitar, porque a gente, entre aspas, né, a gente não está esperando, quando é uma doença, uma coisa assim, a gente vai preparando o espírito da gente, né, a gente vai convivendo ali e a gente vai aceitando. Então, quando acontece esse tipo de acidente aqui, do nada, né, mas não é do nada, a gente acha que é do nada, mas é porque realmente chegou a hora ali daquela pessoa fazer a partida dela, né? Então, a gente não sabe qual que é a programação de cada um, mas existem, sim, essas mortes, vamos falar assim, a morte repentina, né? Estava aqui agora, daqui um segundo, 2 minutos, aconteceu um acidente e a pessoa desencarnou, né? Mas, então, isso aqui é muito individual, né? Mas o importante é a gente saber que nada acontece por acaso não, sabe, gente? Nada acontece por acaso, tudo tem o seu porquê, né? Agora, a questão que o Sérgio citou, né, a questão do suicídio, é diferente. O suicídio ele não tá estabelecido para a gente, né? Na hora lá do contrato que a gente faz, lá do lado de lá, porque a gente faz, né? Lá, então você vai descer e tal época você vai cometer um suicídio. Não, aí já é diferente, né? Já é diferente. A pessoa ela tinha mais coisas a fazer, ela tinha, né, mais coisas a evoluir, ela antecipou a sua partida. É bem diferente. Agora, nesse caso aqui, não foi a pessoa que promoveu, né? Não foi ela, foi um acidente onde eu penso que ela não queria estar indo, né? Mas que realmente chegou a hora dela ali naquele momento e o jeito como ela foi para a gente é mais difícil, né? A notícia, às vezes até questão de idade, né? Eu perdi um primo há pouco tempo
novo, acidente de moto. Então a gente fala assim, não, puxa vida, mas, né, a gente fica naquele negócio, a mãe, né, naquele sofrimento. Já tem alguns anos já, mas a mãe sofre muito até hoje por não entender, né, que ele foi jovem, foi um acidente trágico que tirou a vida dele. Ele estava na moto, tirou a vida dele bem rápido e tudo, não teve como, né? Mas se a gente for olhar a parte da espiritualidade, não existe nada por acaso, tudo tem seu tempo. E a questão essa história que eu estou falando, né, que é do meu primo, foi interessante, porque depois a gente teve uma resposta depois dele estar bem do lado de lá, né? Eu achei bacana, porque a mãe estava... Eu não estou julgando, né, gente? Porque a gente, como mãe aqui, às vezes, a gente faz isso mesmo, não está esperando. Um filho ali de 20 e poucos anos está indo embora num acidente, né? Não estou julgando, só estou contando a história. Mas a mãe, né, num desespero assim, total, né, desesperada mesmo, mas depois de um certo tempo, assim, eles são meio que espíritas também, vamos dizer assim, tiveram algumas respostas ali que ele não estava ruim do lado de lá, não. Ele estava bacana. Eu falei, interessante, né? E aqui é interessante que a pessoa fala uma queda, né? E pode acontecer, não só de acontecer um desencarne, mas às vezes é interessante aqui também, né, Kelly? A que ponto que chega essa influência espiritual na vida da pessoa? Olha só, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu tropecei ali, eu caí aqui do nada, estava andando e caí do nada, ou então senti alguém me empurrando. Pode acontecer isso? Pode. Tirando o fato ali da pessoa estar andando, não prestando atenção e tropeçar num buraco e tal, que negócio, entidades têm essa condição de empurrar a pessoa, dar um calço na pessoa, derrubar a pessoa? Tem sim. Mas como é que funciona isso? Olha só, existe uma substância que chama-se ectoplasma. Espíritos mais inteligentes, que têm conhecimento, eles conseguem manipular essa energia, essa substância, esse ectoplasma, e como se ele estivesse encarnado. Ele faz ali como se fosse uma luva, por exemplo. É o que acontece muitas vezes nas casas das pessoas, as chamadas casas mal assombradas. Mas na minha casa faz barulho, na minha casa eles ficam batendo na porta, cai um copo, a televisão liga, a porta abre, a porta de geladeira abre, o rádio liga, né? As coisas saem de lugar. O que é isso? Entidades, ou zombeteiras, que estão ali para zucrinar a sua vida mesmo, ou entidades que estão ali para poder infernizar a sua vida mesmo, ali, querendo atrapalhar a sua vida. Inimigos seus, muitas vezes. Por isso, a importância do culto do Evangelho no lar, que é de fundamental importância. Então, essas entidades, elas têm essa condição. Às vezes você está numa vibração muito baixa, a entidade chega, ela tem inteligência para isso, tem conhecimento para isso, e acaba manipulando, e às vezes você literalmente é empurrado mesmo. E acaba caindo ali, se você também estiver naquela mesma faixa de sintonia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por isso, Jesus nos fez uma grande assertiva. Ele falou, orai e vigiai. Orai, bom, todo mundo sabe, vamos orar. E vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, vigiai as nossas ações. É isso que a gente tem que estar. Porque tudo é sintonia, meus queridos, tudo é vibração, tudo é energia. Quando nós estamos sintonizados, nós elevamos as nossas vibrações, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. Entidades naquele rameirão comum não conseguem se elevar, ela não consegue chegar assim, vamos chamar num linguajar aqui, para vocês entenderem. Ela não consegue chegar aqui em cima, porque você está com os pensamentos elevados, você está de bem com a vida, você está em oração. Mas aqueles dias que você está para baixo, aí você baixa as suas vibrações, né? E aí você começa através da maledicência, através dos vícios, através de tudo mais, então você baixa as suas vibrações. E você então vai sintonizar com essas entidades desse rameirão comum. E aí eles vão permitir uma aproximação maior ainda. E se a coisa estava ruim, vai ficar pior ainda. E é assim que funciona. Tudo é sintonia. É como um rádio. Eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte. Você vai lá no dial do rádio. Não, quero escutar a música aqui de Divinópolis. Então você que sintoniza. Então não adianta a gente ficar botando a culpa só nos espíritos obsessores, não.
É o que você é o que você pensa. Então, por isso, inclusive, a gente volta a ratificar aqui a importância do culto do evangelho no lar, que é uma blindagem, é como se você estivesse colocando uma cerca elétrica na sua casa para te proteger dos ladrões. Você vai se proteger daquelas entidades malfazejas que ainda se encontram ainda nesse estágio, tá certo? Bom, infelizmente o nosso tempo, ainda tem mais algumas perguntas, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar mais uma vez os nossos queridos amigos internautas, né? E desejar a todos aí um excelente regresso aos seus lares. E também nós temos aqui a Flávia Fragoso, que já se encontra aqui no nosso salão, que em breve vai estar aqui nos dando a grande oportunidade de uma belíssima palestra para todos nós. Um grande abraço a todos, meus queridos. Muita paz. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade para a gente estar estudando novamente, né?